A gente já vem ouvindo há um tempo que existe um afastamento masculino, inclusive eu tenho falado muito sobre isso, porque os homens estão se afastando das mulheres, estão procurando evitar lugares, não é? E empresários, na vida secular, na vida social e também na vida afetiva, mas isso tem uma raiz. O distanciamento masculino da mulher em todos os setores, ele tem uma raiz, uma fonte, um motivo do porquê está acontecendo. A gente fica só ouvindo as mulheres, né, reclamarem que elas se dedicam, que elas são esforçadas, que elas fazem múltiplas coisas ao mesmo tempo e que elas têm de se virar nos 30, né, que elas têm de se esforçar, abrir mão da vida pessoal. Bem, abrir mão, será que todas essas coisas são verdade mesmo, né? Sabe por que é que o homem está se afastando? E a gente vai estar tratando disso aqui nesse vídeo, mas vai estar tratando da raiz, das causas. A gente não vai ficar preso só nessa coisinha de relacionamento de homem e de mulher, de como ficar, de como não ficar, de por que é que ela está chorando. Essas coisas são importantes de serem tratadas também, mas é muito importante também a gente entrar mais a fundo para que a gente possa ver essa lateralidade, esse peso que está em uma direção só e que está afundando um lado e que talvez o outro lado, porque está lá em cima, né? Quando o peso afunda, um lado vai para baixo, o outro vai para cima. Talvez esse lado que esteja aqui esteja sofrendo, mas não esteja vendo por que é que o outro não consegue chegar e nem quer chegar até lá mais nesse tempo. Então, olha, já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, faça essas ações para você ajudar essa mensagem chegar a outras mais pessoas, para que homens sejam despertados, mulheres sejam despertadas e a gente comece a ter um novo agir. Olha, hoje a gente tem visto que tudo é delas, para elas e por elas. Se entende, não é o tanto que a mulher se dedica, diz que a mulher se dedica, que ela é esforçada e que ela cuida dos filhos e que ela tem de se fazer em 30 aí e que ela tem de abrir mão da vida e que o pai é ausente, não é? Que ele é distante, que tem de entrar na justiça para ele poder ajudar financeiramente, que ele é muquirana, né? Porque ele é muquirana. Então, olha, por que isso daí está acontecendo? Porque se subentende ou se diz que existe essa distância masculina. Eu já venho falando também, junto com essas coisas, porque não adianta só falar isso aqui, e aí dentro das igrejas é também só levando o homem a ser bonzinho, aí ele tem que compreender, ele tem de amar, mas ninguém vê por que o homem está tomando essas atitudes. E eu venho falando que existe todo um sistema que está sobrevivendo dessa desordem, dessa anarquia. As regras, elas não trazem dinheiro, não trazem recurso, elas trazem bem-estar para as pessoas, felicidade para as pessoas, mas não traz recurso para ninguém, né? As regras, os limites sociais, elas trazem vantagens pessoais e desenvolvimento pessoal. Agora, a anarquia, ela traz lucro, muito lucro. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eles pregam a liberdade. A mulher pode sair, pode fazer o que quiser, ela é dona do corpo dela e em cima dessa liberdade aí se cria uma anarquia, aí se criam leis, porque você tem de dar liberdade total para um, então você tem de restringir a liberdade do outro. E aí você cria uma lateralidade, não é? E só um é protegido, mas nessa anarquia tem um que banca, um que vai manter todo o lucro de todo um sistema aí. Então, através dessa liberdade, é trazido lucro para quem está no controle do sistema. Eles trabalham com omissões de informações. As pessoas não veem que elas estão derrubando o outro para poder se levantar. Elas ficam na busca de cada vez mais vantagens e daí acabam ficando cegas, porque é necessário convencer para vencer. Então, eles usam a manipulação da comunicação para poder vencer. Olha uma coisa que eles falam aqui para a gente entender por que os homens estão se afastando.
não é? Porque existe esse afastamento do homem, para depois a gente concluir se é eles mesmos que têm esse tipo de postura ou o que é que está acontecendo. Olha lá, no Jornal Nacional sai em todas as mídias, né, na Metrópole, G1, se você procurar, você vai encontrar essa mesma notícia. Eu peguei do Jornal Nacional de propósito. Lá no Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas vítima de violência. Então, você pega essa notícia aí, você já subentende que quem foi que fez isso? Ah, foi ele. Ele promoveu ela para o andar de cima. Então, a cada 2 horas, meu Deus, a cada 2 horas acontece isso daí com uma mulher. Mas eu fiz os cálculos, fiz os levantamentos, está lá no Seja Membro. Quem quiser pode entrar lá, o material completo está lá. A cada 2 horas morrem quase 13 homens. Tá? E eu peguei o material das mesmas fontes que o Jornal Nacional citou. Então, olha só, o Jornal Nacional citou essa notícia aqui que vem, ó. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil. Então, olha bem, em 2018, aí eu fui lá em 2018 também e peguei a quantidade de homens que foram assassinados nesse mesmo ano no Brasil. Sabe quanto? 53.306 homens. 53.306. Então, se a cada 2 horas uma mulher é vítima, não é, passa para o andar de cima, vítima da violência, nós temos quase 13 homens, tá, no Brasil, que aconteceu isso no mesmo ano. E outra coisa, é um percentual geral, não é por parceiro íntimo, tá? Quando a gente traz para parceiro íntimo, a gente vai ver que são 11% os homens que acontecem esses problemas dentro do lar e 8% as mulheres. E aí o índice vai ficar uma coisa... A gente chega assim, ó, perde o fôlego e perde as palavras. Porque se eu tenho 53.306 homens que passaram para o andar de cima em 2018, nós temos 4.519 mulheres só. Aí coloca 8% em 4.519 por parceiro íntimo, para você ver o percentual que vai dar. E coloca 11% em 53.306. Tá? Eu fiz o cálculo para saber quantos homens, né, qual que era o percentual disso. Se era verdade mesmo que a cada 2 horas uma, né, mulher morria vítima de violência aqui no Brasil. E o que foi que eu descobri que não é verdade? Porque a gente pega 4.519, divide por 12, que são os 12 meses do ano. Depois, divide por 30, né, que são os 30 dias do mês. E depois, divide por 24, que são as 24 horas. E depois, multiplica por 2, vai dar 0,83, não dá um, mas é 0,083. Então, não dá 1/10. Para poder dar 1 inteiro, teria de dar 100 vezes mais isso. Sabe, não consegue dar metade de 1, gente. Vocês estão entendendo? Não é que a cada 2 horas uma. Não, a cada 2 horas é 1/10 de mulher que acontece isso. Mas enquanto acontece 1/10 de mulher, eu peguei os 53.306 homens e fiz o mesmo cálculo, corri o mesmo caminho. Dividi por 12 meses do ano, depois por 30, que são os 30 dias do mês, depois por 24, que são as 24 horas, vendo, né, o percentual por hora, multipliquei por 2, e aí deu o total de 1,35. 1,35. Sabe, quase 1,5 homem a cada 2 horas. Então, é o contrário. A cada 2 horas no Brasil, não é uma digníssima que passa para o andar de cima. Quem passa para o andar de cima, 1,5%, é o homem. Então, por que
que os homens estão se afastando das mulheres. As mulheres trabalham, fazem muita coisa, têm de cuidar dos filhos, aí entra toda essa questão, tem de abrir mão da vida pessoal, mas quem é que provoca o divórcio? Quem é que provoca a quebra da união? Elas provocam a quebra da união e através disso, através desses litígios também, sobrevive toda uma outra máquina, que se o casamento permanece, essa máquina morre. Então, se a mulher começa a entender o homem e outra coisa também, os processos na justiça, todas as leis de afastamento masculino, as leis protetivas, o homem fica distanciado dos filhos e depois eles são obrigados por lei, porque as mulheres entram na justiça e pedem esse distanciamento. Então, não é que eles estão se afastando, não é que eles são ausentes, será que eles estão sendo forçados a isso? Será? Não, eu estou usando será aqui só de modo irônico mesmo, tá? Porque eles estão sendo afastados legalmente e se diz depois que eles são ausentes e aí a mulher é que tem de fazer, ela que tem de acontecer, ela que tem de abrir mão da vida pessoal. Então, veja bem, quantos abismos ali. O melhor, não é? Qual era o melhor naquela condição? Será que não era a compreensão? Será que não era estar juntos? Será que não era construir juntos? Então, aí vem o divórcio, aí vem também as leis e o afastamento. E aí vem o peso para cima delas. Então, elas não... Sabe, como vai reclamar do peso? É difícil. Olha, deixa seu comentário. Não saia daqui sem deixar seu comentário e conheça Criados para Governar e o Método de Cristo. Começa a entender, porque esses livros, eles vão fazer você começar a ferver por dentro, a entender o que está sendo feito, né? Toda manipulação que está sendo feita para o afastamento, o distanciamento masculino e a importância do homem, da mulher e da família para a sociedade, mas juntos. Que Deus abençoe a sua vida e derrame a sua graça e o seu amor no seu coração.